É até difícil definir quem é o nosso convidado de hoje. Tantas são as suas áreas de atuação. É verdade. Pintor, escritor, um dos pioneiros da videoarte e da performance. É o que se pode chamar de um desbravador de várias vertentes artísticas. Autor de obras expressivas em todas essas linguagens, no Brasil e no exterior. Ele é José Roberto Aguilar. Aguilar, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber. Puxa, Aguilar, prazer esta grande. casa é sua. Oh, sempre foi. A TV Cultura é um grande abraço. Aguilar, você é o que nós chamamos de um multiartista. Você é pintor, escultor, performance, músico, escritor. Para a gente entender melhor um pouco os seus caminhos, vamos começar pelos seus primeiros impulsos artísticos. Você, na adolescência, era um leitor assíduo e queria ser escritor. Quais eram os livros que faziam a sua cabeça naquela época? Olha, eu tinha um amigo fantástico num colégio Dante Alighieri, na terceira série ginasial, que ficava tocando samba no recreio, samba cariocas magníficos, e todo mundo chamava ele de sambista. E ele era muito melhor do que eu na redação, que eu já era bom, ele era bem melhor. E o nome dele era Jorge Maltner. Jorge Maltner. Jorge Maltner. Eu tive o privilégio absurdo de conhecer o Jorge, sua família. Eu abracei a cultura, uma cultura fantástica daquele. E o Maltner escrevia, e eu comecei a escrever. Mas eu não era muito bom na escrita. E, na realidade, eu vinha conhecer o Dostoiévski, que ficou muito amigo, o Tolstói, o Kafka. Então, o padrasto dele era violinista do musical, do Teatro Municipal. E tinha muitas coisas rolando. Eu sou, basicamente, não sou nada dessas coisas. Eu sou uma árvore. Essa árvore é a pintura. E os galhos são a performance, que é também pintura, que é literatura, que é tudo. Todo o resto são galhos frondosos. Ramificações dessa Ramificações que dão sombra no dia de calor. Mas o tronco é a pintura. Você citou o Maltner, né? Vocês integraram o movimento vanguardista, o Caos, né? Que era um movimento performático literário. Então, vocês se conheceram na escola, mas quais foram os primeiros passos aí de vocês juntos nas artes? Primeiro, o Maltner criou o Partido do Caos. O Partido do Caos tinha uma rebeldia, que tinha... o rock and roll estava comendo nesses momentos. Então, isso era uma rebeldia maravilhosa. Elvis Presley e tudo isso. O Maltner gostava muito do James Dean. Então, ia... E a gente era anarquista, por exemplo. Tinha performances malucas, como a Rua Augusta tinha trilhos. Então, a gente
despejava gasolina nos trilhos e botava fogo. Então, aquele rio de fogo, era meio maluco mesmo. Inacreditável. São Paulo, naquela época, tinha uma união de efervescência, né? artistas, mas era músicos, era poetas, era cineasta, tudo junto, pintores. Porque agora tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pintor, 1 milhão de... Não, mas naquela época, do fim dos anos 50, começo dos anos 60, todo mundo se abraçava. Agora, existia uma pessoa maravilhosa, que para mim foi um grande mestre, que era o cientista e crítico de arte também, Mário Schemberg. O Mário Schemberg era um humanista absurdo. E naquela época, e principalmente depois do golpe de 64, a gente se reuniu como contraponto, né? Como resistência. Resistência. Uma das coisas mais geniais da minha vida foi conhecer o Mário Schemberg, que era um grande gênio. E sabe qual é a grande característica dos gênios? Permissão. Permissão total. Permissão para você ousar de toda maneira possível e ser. Então, basicamente, o caos era isso. Você não mencionou aí, mas acho que foi muito importante também nessa época, o José Agripino de Paula. Não, o José Agripino de Paula veio um pouco mais tarde. O grande... foram 2 coisas que marcaram muito minha vida. A primeira, eu pintava meus quadros em 61, 62, 60, e ninguém gostava. E meu pai, tinha que ter uma profissão. Então, em 63, eu fiz a faculdade, entrei na faculdade de economia, mas eu mandei meus quadros para a Bienal, eu entrei na Bienal. Eu nunca mais pus o pé em qualquer faculdade. E montei um ateliê com o Gontran, o Anás Neto, que depois o Jô Soares ia também fazer parte, lá na Frei Caneca. Então, meu irmão Nelson e todo mundo da filosofia, na Maria Antônia, no final vinha visitar o ateliê. E numa dessas chegou o Agripino, já era 64, o Agripino chegou do Rio de Janeiro, morava no Rio, e tinha acabado de lançar um lugar público. E chegou o Agripino, aquele jeito de urso grande, todo barbudo, e ficamos amigos totais, assim. E ele conheceu a Maria Stockler, a dançarina, no ateliê. Porque a mulher do Gontran, a Heleninha, era dançarina. E aí Maria Esther foi lá e encontrou com o Agripino. Eu fui uma espécie de cupido. Agora, você mencionou aí o seu pai. Seu pai era uma pessoa engenhosa, criativa, tal. E veio dele um pouco desse seu espírito empreendedor? Muito. Nós somos muito resultados do DNA. Você, Atílio, você pensando bem, o meu pai era de uma criatividade enorme. Ele fez uma filmoteca importantíssima. Eu fazia projeções a domicílio e sabia pôr um filme 16 milímetros em qualquer máquina. E ele fez tanta coisa, ele era muito criativo. Ele começou a vida, ele era muito pobre e fez muito dinheiro vendendo panos, casimiras, tecidos. Por exemplo, e eu também fiz a minha vida vendendo tecidos, só que pintados. Então, alguma coisa sempre tem o DNA. Eu, tanto meu pai como
é muito incrível. Casou nos anos 30 com minha mãe, que era filha do farmacêutico napolitano, e muito branca. Então, sempre tem um quê, assim, a gente é preto, indígena, europeu, a gente é um vira-lata feliz. Sua mãe também era meio ligada à música, não? Ela tocava piano, isso... Olha, mas eu tenho um ditado. Aquele que não entende nada vai fundo naquilo que não entende nada. Eu tenho um ouvido péssimo, então eu criei uma banda. É isso, é por aí. Tá vendo? Vem de lá. E é verdade que seu pai montou um parque ferroviário de brinquedos? Exato. Olha, depois da guerra, muitas famílias ficaram pobres e não sei, botaram ou morriam e botavam num leilão. E meu pai conseguiu arrematar no leilão muito trenzinhos da Lionel e filmes e também soldadinhos de chumbo imenso. E ele fez uma exposição lá na Galeria 3 de Maio com projeção de filme e tudo. Ele era muito criativo. Agora, o fato é que aos 16 anos você resolveu fazer sua primeira incursão pela literatura e foi escrevendo uma peça teatral chamada Os Mil Mortos. Mas logo você trocou a caneta pelos pincéis, né? Como é que foi que isso aconteceu? Olha, eu tinha esquecido Os Mil Mortos. Inacreditável. Poxa, que fonte é essa magnífica, Cris? Depois a gente te conta. Olha só. Bem, eu tive uma crise mística e vi que não estava funcionando nada e queimei todos os Mil Mortos, queimei todos. E daí eu falei, pô, eu tenho que sair dessa, como é que eu vou sair dessa? Então eu fiz um ritual e pintei um quadro. O quadro era tão forte que eu queimei o quadro e depois voltei a pintar. E foi o nascimento de uma linguagem. Uma linguagem, falei, isso sou eu, isso pariu uma linguagem. E fiquei pintando, era super forte. Era a sua forma de expressão, você encontrou a forma Exato. Você tem que se expressar, principalmente sendo adolescente. Porque adolescente tem 4 pés, 3 cabeças, é aquela confluência. Você Então, chegou a dizer que era o início da balbúrdia na sua vida. que a balbúrdia é muito bem-vinda, porque balbúrdia é vida. Alguém fala, cala a boca. Tudo bem, mas é genial. Cris. Agora, tem uma passagem também que o Maltner foi ver com o avô dele, como é que o avô pintava, para ensinar. Não tem uma coisa assim? Tem totalmente. Isso daí é total. Um dia ele chegou, nós éramos 3 amigos, o Arthur de Melo Guimarães, o Maltner e eu. De repente, um dia ele falou, o meu padrasto, que era alemão, ele pinta só paisagens de neve. Eu vou lá, vou ver como é que se pinta e eu conto para vocês. E a gente ficou esperando e depois ele chegou e falou, é fácil, é só comprar uma tela, tubos de tinta, pincel e terebentina e mandar ver. Foi essa. E daí a gente começou. E aí a terebentina te seduziu? Seduziu. Quando eu abri aquele tubo, tudo... É que nem o Aladim quando mexeu com a lâmpada. Imagina. Agora, você começou na pintura usando o pincel, mas logo você mudou a sua técnica e passou a usar a action painting.
A gente fez um quadro aqui sobre essa técnica de pintura. Queria que você desse uma olhada e depois a gente começa. Então vamos. A action painting, também conhecida como pintura gestual, é uma técnica pictórica surgida em Nova York nos anos 40 do século passado, que causou significativas mudanças na arte moderna. O estilo é caracterizado pelos movimentos energéticos, espontâneos e livres que os artistas utilizam para dispor a tinta na tela, com ênfase na expressão dos seus sentimentos e seu estado de espírito, resultando em obras de tom expressionistas, abstratos e surreais. As técnicas utilizadas são variáveis, de acordo com o estilo de cada artista. Entre os grandes nomes dessa vertente estão pintores como Jackson Pollock, que utiliza um método conhecido como dripping, que consiste em derramar ou lançar a tinta sobre a tela. Outros, como Lee Krasner ou Norman Bloom, utilizavam poderosas pinceladas para imprimir contrastes dramáticos notáveis. Logo no início da sua carreira artística, José Roberto Aguilar passou a adotar a action painting nos seus trabalhos, em que ele libera as suas emoções e suas preocupações numa espécie de batalha artística com a tela. O lado gestual é super importante, e não é só pelo gestual. Por exemplo, toda pintura que eu faço é quase um rito. Eu preciso estar totalmente aberto, a tela é quase uma branca, é um mundo imenso. E daí eu sou, basicamente, eu tenho uma ideia que ela habita o corpo. Então, de acordo com essa ideia, você fica pintando. Mesmo joga tinta para cá, mas o gesto tem uma direção, tem uma energia muito grande. Então, essa base da energia está sempre presente. Por exemplo, o Pollock. O Pollock, ele era uma energia imensa, só que ele não tinha a possibilidade de controle dessa energia. Porque a energia não na tela, mas na vida. Porque a pintura e a vida é uma coisa só. E ele realmente teve o desastre de automóvel e foi, mas era uma energia muito forte. E essa energia do Pollock abriu o primeiro pintor americano admirado pelo mundo. Porque os Estados Unidos tinham ganho a guerra, mas a cultura ainda não era um fato imperativo. E a Life e tudo, e foi o Pollock, mas era uma energia muito forte. E basicamente é isso. Eu acho que existe esse mal-entendido como é que é a action paint. Quer dizer, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa mais gratuita, que você simplesmente joga a tinta e o que sair dali saiu e pronto, né? Porque, e não é isso. Exato. Porque a própria pessoa que faz isso, ela não tem a tradução do que fez e não tem a tradução da tinta. A tinta se pinta. Tem uma coisa que a tinta é mística. A tinta tem uma... Isso já é loucura, uma vida mas própria. Em todo caso tem. Ela se pinta. Mas se você falar com ela o que você quer. E você fala com ela através da energia. Então, parece, na verdade, é uma grande catarse em termos da energia, mas, ao mesmo tempo, tem todo esse controle do gestual. Isso tem todo um ancoramento.
Tá. Se você não tiver acordamento, você vai para o cosmos. E quando você começou a usar o spray e o aerógrafo nos seus trabalhos? Puxa, foi exatamente em fim de 64 e 65. O, eu tive, eu acho que a minha origem pela pintura se deu através de dois níveis. O cheiro da terebentina, que quando eu cheguei aquilo, e a química da tinta. Então, quando eu vi aquele spray, eu falei, uau! Eu comprei os sprays e foi a primeira vez que acho que alguém, não sei, mas que eu tenha visto, foi a primeira vez, em 64 e 65. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente fala das suas primeiras exposições aqui no exterior e suas incursões aí na música performática, na videoarte, entre outras coisas. Pode ser? Ótimo. A gente volta em instantes com José Roberto Aguilar. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com José Roberto Aguilar. Aguilar, como a gente estava falando, na época em que você começou a utilizar action painting, essa técnica não era bem vista, não era bem entendida pelas pessoas naquele tempo, né? E principalmente pelos críticos de arte. Quando é que isso começou a mudar? Espero que já tenha mudado. Adoro, gente. Não, na realidade, tem uma coisa que no Brasil não é interessante. A falta de memória. Olha só, quando a gente começou, eu, em 63, na 7ª Bienal de São Paulo, eu era considerado uma espécie de muito incrível, que era o grupo Cobra, do Alechinsky, e trazer também de volta um inconsciente coletivo, mitos, qualquer coisa. Eu lia tudo isso e achava ótimo, embora... Mas quando entrou essa nova corrente seria o figurativo abstrato, mais ou menos, eles esqueceram os abstracionistas, aquela pessoa genial, magnífico, foi esquecido. Depois a gente ficou um grande tempo em voga, mas... e depois entrou o concretismo, entrou várias outras coisas. Então, por exemplo, em vez de fazer uma união de todas as correntes, há um esquecimento. Isso não é bom. A coisa mais inteligente que se possa fazer primeiro é a memória e depois é a compreensão, né? Agora, foi depois da Bienal que as portas se abriram para você, né? Você tinha ali por volta de 22 anos, se a gente não estiver enganado, quando você inaugurou seu primeiro ateliê de pintura. E aí você participou de mais 3 edições seguidas da Bienal. E em 65 você participou também da Bienal de Paris. Em 65 eu participei da Opinião 65, junto com Hélio Oiticica, junto com todo mundo. A gente era Gershman, Antônio Dias e todos... Olha, eu tinha 24 anos. Foi quando o Hélio Oiticica desceu com a turma da Mangueira, mostrando os parangolés no Museu de Arte Moderna do Rio. Participamos da Bienal dos Jovens de 65 também. Era uma lufada muito interessante e, ao mesmo tempo, ainda tinha a ditadura que não era ainda o AI-5. Então, a gente ainda tinha uma possibilidade. Mas quando veio o AI-5, em dezembro de 68, acabou com tudo. Daí você só podia
Aí a gente era de esquerda, a gente é do Partido Comunista também. Ou se eu era do Partido Comunista, todo mundo era contra dentro. E daí você tinha que ir embora do país. Ou Mas ser antes de preso. você ir embora do país, queria que você falasse um pouco. Você mencionou aí o Grupo Cobra. Poucas pessoas sabem o que foi esse movimento do Grupo Cobra. Queria que você falasse um pouco sobre eles. O Alechinsky era um pintor fantástico. O Grupo Cobra era muito figurativo, era figuração, uma figuração que você criava. Não era uma figuração baseada numa realidade qualquer. Então, é uma criação própria e um transbordar imenso. Essas eram as particularidades do Grupo Cobra, eu acho. Foi influência para você? Não, eu nem sabia. Eu só soube quando me colocaram em paralelo. Daí eu fui estudar. E aí, no final dos anos 60, seu amigo Jorge Maltner estava morando em Nova York e você foi visitá-lo. É verdade que vocês quase foram ao Festival Woodstock? Eu fui com minha companheira na época e nós vimos também a chegada da Lua lá na televisão. E tudo bem, e vamos comprar passagem, vamos comprar o ticket para o festival. Mas está chovendo, não vai ser uma confusão. E foi mesmo, mas que besteira. Acabamos não indo com o ingresso, mas no ano seguinte nós fomos no festival da Ilha de White. Não era aquela explosão total, porque nos anos 60, no mundo, independente do Brasil, houve um renascimento. Porque foi a cultura beatnik, com o fim da guerra, que solveu o Zen budismo que chegou do Japão. Tem um lema que diz que o conquistador é conquistado pela cultura do conquistado. Então, todo o Zen budismo chegou. O Gary Snyder, que era um beatnik, veio e trouxe, e foi para o East, para Nova York e tudo. E surgiu depois os hippies, que era o contra, não se vendia ao capital. Então, por exemplo, eles tinham comunas que plantavam e tudo, e que faziam fogão ali, tinha toda uma série de coisas para não depender do consumo. E, ao mesmo tempo, literatura, tudo foi um crescimento imenso. Foi um crescimento tão grande que só acabou com uma possível teoria da conspiração, que se fala, uma epidemia da AIDS. E daí, nos anos 90, foi o capitalismo selvagem. Então, é gozado isso. No Brasil não aconteceu. Mas eu tive em Nova York, por exemplo, todo mundo festejando a vitória do Vietcong no Central Park, com as bandeiras. Festejando a vitória do inimigo. Isso, uma democracia, é incrível. É incrível, né? Bom, e alguns anos depois você se muda para Nova York, onde se inicia aí uma outra forma de manifestação artística. Isso. Mas antes da gente falar sobre isso, dá uma olhada no quadro que a gente preparou. A videoarte é uma forma de expressão visual que surgiu a partir da popularização das câmeras de vídeo portáteis e economicamente mais acessíveis na década de 1960. Elas possibilitavam a geração de imagens que eram facilmente editáveis e, ao contrário do cinema, dispensavam os custosos processos químicos de revelação dos filmes.
Surgia então a videoarte, rapidamente adotada principalmente por artistas que já trabalhavam com imagens fotográficas, pinturas ou filmes. Abria-se um novo campo de experimentação artística que teve precursores como os artistas libertários associados ao movimento Fluxus, especialmente o sul-coreano Nam June-paik, frequentemente citado como o pai da videoarte, ou o alemão Wolf Vostell, que mesclava diferentes linguagens nos seus trabalhos. A videoarte é hoje considerada um gênero das artes visuais, assim como a pintura, a escultura e as instalações. No Brasil, José Roberto Aguilar, com a sua inquietação de artista multimídia, é considerado um dos pioneiros na utilização do vídeo como linguagem artística. Agora, a verdade é que, para você, a videoarte é como fazer uma pintura em movimento. É inacreditável. Acho que esse foi o Renascimento, a parte do Renascimento. Porque o vídeo ele é feito com linhas e pontos. Ao contrário do filme, que o filme é revelado através de uma química. Então, o vídeo, ele chupa a verdade da pessoa que está e do que está passando na frente da câmera. Eu tive a sorte de comprar a primeira câmera Sony Black and White Open Reel é de fita, com que a câmera era dissociada da gravadora que você levava aqui. E eu fiz o primeiro vídeo magnífico, eu acho que esse é um dos melhores. O Where is South America, que eu começava lá em Nova York, em cima do Empire State Building. Where is South America? Where is South America? E eu vou te mostrar onde a América do Sul é lá. Então, vai um close pro meu dedo e o próximo tem o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. E depois, a grande estrela desse vídeo era uma mãe de santo que tinha um salão de beleza em Copacabana que esticava cabelo carapinho. Então, e só os marginais falavam, e tudo era tão interessante. E, no fim, a América Latina é o salão veludo, que é o salão de esticar cabelo carapinho. Sempre tinha era uma coisa ácida e sempre no pau. Temos uma mensagem para você de uma parceira de videoarte. Você sabe quem é, né? A Lucila? Que prazer estar aqui nesse programa falando dessa pessoa tão querida, tão grande e tão explosiva criativamente. E para dizer que das nossas peripécias videográficas da década de 70, começando com Lucila Filme Policial, onde você projetava um filme policial dos anos 40 no meu peito e eu reagia àquilo, criando realidades paralelas e você criando sobreposição de imagens sem edição nenhuma, só em plano sequência. E lembra-se quando fomos para o Japão e você comprou o primeiro equipamento colorido, Betamax, que tinha uma textura de Super 8 e deixava um rastro? E foram feitos 2 vídeos no quarto de hotel, Rio de Luz, onde você colocava uma abajur aqui debaixo de mim e com o seu olhar você pegava perfis de luz. E um outro que chamou Lua Oriental, que através da janela você viu que a lua estava cheia e você começou a dançar com ela no espaço e aquele rastro deixando no céu preto, né? E, bom, também quero falar das óperas conceituais multimídias do Aguilar, que fizemos juntos, que é o Circo Antropofágico, que já contava naquela época, década de 70, com 2 totens, 10 televisores, com 3 fontes de vídeo acontecendo naquele momento em que aquele evento
performático acontecia. E também quero falar do Ópera do Terceiro Mundo, que você concebeu a ópera conceitual, que foi um trabalho sensacional, mas só passou uma vez e foi em Paris. Guilar, um prazer imenso, você é uma pessoa, um ser humano grandioso, de um coração imenso, e eu só posso estar muito agradecida de estar aqui falando sobre você, tá? Então, um beijo imenso. Tchau. Pois é comovente. A Lucila é uma grande videomaker, importante. Agora, a Lucila comentou aí do circo antropofágico, cósmico e ambulante, que surgiu a partir de um convite da Bienal de 77, mas você acabou transformando num trabalho que incluía pintura, performance. Conta pra gente como é que foi. Eu escrevi o texto, isso foi uma coisa muito interessante. Era o circo cósmico, mágico, não sei, uma coisa. E, na realidade, esse circo era para ser no MASP, lá no vão, não deram autorização. Ia ser no Ibirapuera, não deram autorização. E a gente acabou fazendo isso no Teatro Ruth Escobar. Então, os anos 80 explodiu como uma permissão maravilhosa. Acabou a ditadura, quer dizer, o cheiro dela tinha acabado. O circo antropofágico te deu o prêmio governador do estado. Exato, vê. Puxa, ganhei um prêmio. E você mantinha um ateliê que era um verdadeiro ponto de encontro de artistas e intelectuais, né? De várias áreas. Aquilo foi maravilhoso. Isso, em 1980, eu até tinha me separado da própria Lucila, mas eu tinha muitos amigos. E uma amiga falou, meu irmão acabou de fazer letras e tá lá, quer mudar para a cidade. Você não quer ficar sozinho, você não quer ficar com ele, convidar ele? Eu falei, pode vir. Veio o Arnaldo Iagô, quer dizer, o Arnaldo Antunes. E toda aquela turma do equipe, toda a turma do equipe, quer dizer, os amigos deles, vinham lá no ateliê e nós fazíamos vídeos juntos. Fizemos o sonho e contra-sonho de uma cidade e fazíamos performance. Fizemos uma performance uma vez. Concerto para luvas de boxe, piano, violino, 2 extintores de incêndio, cítara, 4 letras formando a palavra arte e instrumentos vários. E daí a gente fez, eu de luva de boxe. Olha só quem fala um pouco sobre isso antes de você comentar. Oi, Aguilar. Uma alegria estar aqui com você. Você é um cara incrível, uma figura de uma energia extraordinária. Você é um vulcão, mas não daqueles vulcões que ficam adormecidos. Você é um vulcão daquele da Islândia, aquele que não para de jogar fogo para fora. Isso é você, Aguilar. Você é esse vulcão que acrescenta, que traz energia. Você é um vulcão ensolarado, Aguilar. Né? Mas, olha, o que me impressiona muito em você é você estar sempre criando coisas que têm a ver com os nossos dias, com os nossos problemas. Por exemplo, ultimamente eu vejo você dedicado à Amazônia, à preservação da Amazônia. Você na sua casa, lá em Alter do Chão, né, pintando cenas extraordinárias com essa força, com essa grandeza amazônica que está dentro de você também. De maneira, Aguilar, você é um dos artistas mais fecundos, velho amigo meu, que eu tenho essa alegria de estar com você. E lembro da minha surpresa quando na Pinacoteca do Estado eu convidei você para fazer uma performance sobre música, a sua banda performática, e você aparece com um concerto com luva de boxe. Você toca o piano com luva de boxe, você solta um extintor de incêndio com fumaça. Foi um evento inesquecível e, sem dúvida nenhuma, marcante na história da performance no Brasil. Aguilar, performático e amazônico. Um beijo, Aguilar.
Fábio Magalhães é muito bonito. A gente é amigo há 60 anos. Que demais. Gente, e essa performance? Agora você comenta. Bem, essa performance tem coisas que mudam a tua vida. Essa performance eu achei a coisa mais magnífica, musicalmente e tudo. Eu falei, não, foi lindo, foi a melhor coisa do mundo. E daí ficamos tão entusiasmados, a turma toda, porque todos os amigos estavam também no público. E daí houve tinha um festival universitário de música no Museu de Arte Moderna lá do Rio de Janeiro. Falei, vamos lá, eu vou tocar guitarra com luva de boxe, e vamos fazer. Puta, fomos todo mundo lá. Tinha mais gente ainda nesse, tudo. Foi um caos tão absurdo. O extintor de incêndio, tudo. A gente teve que sair correndo para não apanhar. Aí falamos, que grande, vamos fazer uma banda mesmo agora. Ótimo, e aí nasceu a banda performática. Mas vamos falar sobre ela no próximo bloco? Vamos lá. Voltamos já com José Roberto Aguilar. Mas que beleza, estou totalmente comovido. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com José Roberto Aguilar. A gente estava falando que depois desse concerto com a luva de boxe, depois desse pessoal todo frequentando o seu estúdio lá, né, surge a banda performática, né? Participação, inclusive, do Arnaldo Antunes, que estava no concerto de luva de boxe, né? Estava lá, né? Ele, a mulher dele. Me fala um pouco, então, desse momento. Aparece a banda performática. Aparece a banda performática. Eu só sei que a banda performática comeu todo mundo, comeu vídeo, comeu livro, que ninguém queria saber de nada, só a banda. E a banda era um caos bonito, é muita performance. E daí a gente foi convidado para o Museu de Arte Moderna na exposição do Gilberto Chateaubriand, fazer um show lá embaixo. Bem, mas daí a gente começou a fazer música. O Messias de Chan, e uma música que fez muito sucesso é Mas o que mais me dói, mas que você escolheu errado, seu super-herói. E esta loucura muitas vezes varrendo o mundo a ferro e fogo, como se tudo fosse apenas um jogo. Como se tudo fosse apenas um jogo. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. E foi maravilhoso, mas foi espetacular. E todo mundo adorou. E daí a banda performática, nós fizemos um show na Bienal e depois o nosso grande amigo, cantor, Belchior, ouviu e falou, vamos fazer um disco. Então, fizemos o primeiro disco com o Belchior sendo o nosso maestro. E em 89, você e mais 300 artistas levaram mais de 15 mil pessoas para frente do estádio do Pacaembu para uma mega performance, né? C'est juste, ma chérie, c'est la Révolution Française. 200 anos da Revolução Francesa. Olha só quem abre esse assunto. Salve, Aguilar! Aqui é o Zé Badalfarra. Um forte abraço em você, recheado de memórias daquele inverno outonal de 1989, da comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa e do mega espetáculo que você sonhou, um sonho louco de democracia, o Brasil às vésperas da sua primeira eleição direta para presidente da República,
desde o golpe civil-militar de 1964 e São Paulo no seu momento mais luminoso, Erundina, Paulo Freire, Marilena Chauí, e no megapalco montado na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, Zé Celso Voltaire, Jorge Maltner Robespierre, Arnaldo Antunes, Marat, o querido Sérgio Mamberti, Luís XVI, o Povo Anônimo e as duas rainhas enlouquecidas. Povo de Paris, rebelai-vos! E eu tive o privilégio de dirigir essa estrutura performática única e inesquecível. Um forte abraço para você, saúde, paz e alegria, Aguilar. Eu vim. Aguilar, ver essas imagens hoje é emocionante. É emocionante. Essa imagem da Revolução Francesa é muito emocionante. Especialmente essas. A Revolução Francesa foi o maior sonho da humanidade que, de uma maneira, se concretizou. Nós somos frutos da Declaração dos Direitos do Homem, nós somos frutos da igualdade, da democracia, de tudo. Sempre tem um lado, é muito importante, mesmo que o sonho seja desfeito, porque sempre tem a utopia e a distopia. Mas a utopia sempre vence, porque nós somos irmãos, camaradas. Então, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui nesse momento por causa disso. Foi incrível. Muita gente Fico envolvida. emocionado, nem sei mais o que falar. Bom, em 2014 você embarca em outra aventura artística como diretor de um filme de longa-metragem, o Anna K., inspirado na obra da Ana Karenina, do Tolstói. E você fez um filme que é a sua cara, Aguilar. Olha só quem fala sobre esse trabalho. Oi, Aguilar, querido. Poxa, que alegria, que privilégio poder estar aqui dando esse depoimento e ter sido dirigida por você. Eu, como atriz, ser dirigida por um cara tão único. Você é um artista que transcende qualquer definição. Você não é só um artista plástico, você não é só um cineasta, porque eu fui dirigida por você num filme. Você é realmente um ser criativo sempre, a cada instante. E a experiência que eu tive com você foi uma das mais profundas e mais diferentes, únicas da minha vida. Eu guardo com muito carinho o nosso filme, porque a gente viveu coisas assim como... Gente, eu vou contar aqui para vocês. Nós rodávamos na casa do Aguilar, onde também é o ateliê dele, o filme se passava em maior parte do tempo lá, e muitas vezes nós estávamos rodando, o Aguilar dirigindo com toda a paixão, toda a liberdade, toda a criatividade constante que ele tem, e de repente ele parava e falava assim, eu vou ali pintar um pouquinho e volto. E ele ia lá, dava umas pinceladas e voltava, e de repente aquilo tudo era integrado na ação do filme. Então a direção dele não era uma direção só da cena, era uma direção que transformava tudo em arte. E é esse olhar que você tem, que é uma coisa única, Aguilar, porque você cria arte o tempo todo, você é arte e tudo ao seu redor pulsa criação. Então, muito obrigada, eu só tenho a te agradecer, te dar os parabéns, você é realmente maravilhoso. Eu sei que você me ama também. Puxa, vocês estão fazendo covardia comigo. Que beleza. A Leona é muito linda, né? E esse filme é lindo. Esse filme é lindo. Às vezes eu quero mudar alguma coisa, a gente nunca está satisfeito. Mas
esse filme é muito bonito. Aguilar, embora lá atrás você tenha trocado a literatura pela pintura, você acabou escrevendo vários livros. E o mais recente deles é O Salvador do Mundo, que é um misto de fábula, aventura e reflexões filosóficas e científicas. O seu parceiro, Arnaldo Antunes, escreveu o seguinte, abre aspas, num tempo em que assistimos a uma inversão radical de valores, tempo de fake news e cultura de ódio, quando os atos mais sórdidos são naturalizados, onde o execrável é aplaudido e o que era motivo de vergonha se torna razão de orgulho, Aguilar nos presenteia com esse triunfo da empatia contra a crescente insensibilidade. É uma ficção com os pés na realidade, Aguilar? Sim, sim, às vezes sim, sim. Porque muito nesse livro, o Arnaldo é muito generoso, mas nesse livro eu tenho muito das vivências da Amazonas, muito interessante. Essas vivências da Amazônia eu tive com uma parceira que é a minha companheira, Fernanda Sarmento, que fez um livro muito editor. E ela é muito boa, importante. E a gente vai para a Amazonas sempre. E você ter o contato com uma civilização, cultura indígena, quer dizer, é um novo horizonte. Eu acho que aquele livro do Davi Copenau e do Bruce Albert, A Queda do Céu, é uma coisa muito importante, porque atualmente nós estamos vivendo uma distopia muito horrível. A utopia se transformou numa distopia total, que essa distopia pode levar ao fim da civilização. Isso daí você não tem mais ar para respirar e morre. Mas, em todo caso, é uma cultura tão diferente que te dissocia da tua identificação como persona, como eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ser o bacana. Não, o eu, que é do Descartes, do cogito, ergo sum, acabou. Vamos falar o nós. Isso a gente aprende com a cultura indígena. E é tão inacreditavelmente diferente. Tem uma liberdade. É que a gente nem sabe o conceito de liberdade. O nosso conceito da liberdade a gente é permitido fazer isso. Imagine, a liberdade é fruição. E a cultura indígena é fluídica, é fantástica. Então, aquilo vai entrando na pele. Mesmo que você nem esteja aí, você absorve pela pele. E esse livro tem muito das coisas dos botos, a origem dos botos. Tem muita coisa bonita que eu aprendi da Amazônia, que não é uma coisa catedrática, é uma coisa existencial, de diferença. Então, eu estou fazendo uma exposição, ultimamente, que vai ser esse ano e o ano que vem, que é a Amazônia pura, essas. Bem, é muita coisa para falar. Aliás, nem se a gente tivesse 2 programas ou 3, a gente ia conseguir, né, englobar todo o universo artístico que você abraçou. Você teve obras expostas aí por todo mundo, né, centenas de exposições. É o pioneiro na performance, na videoarte, no spray, numa época em que a gente nem falava de grafite, você estava ali. Enfim, a gente deseja
ardentemente que essa sua inquietação continue e dá para perceber nos teus olhos que ela continua, né? No teu brilho, nessa tua energia. Muito obrigado, Cris. Obrigada muito por tua presença aqui. Agradeço tanto, foi um presente tão lindo que você e o Atílio, o Átila, que eu não tenho palavras. Obrigada. Não esperava esse banquete absurdo. Nossa, você Muito deixa a gente obrigado. Feliz. E viva a Balbúrdia Aguilar! Viva os cachorros! Obrigada. Obrigado a todos que acompanharam nosso programa. Nós voltamos na semana que vem. E lembrando que quem quiser rever ou recomendar o Persona, pode acessar pelo YouTube. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. Puxa,